É possível também a gente identificar, né, nesse censo, se o fluxo migratório no país está mais estável, se, por exemplo, aquele fluxo que havia em relação do Nordeste, em relação ao Sudeste, se ele se inverteu, se ele parou, e como é que está essa migração no país? Bom, um dos objetivos do censo será exatamente de atualizar essa informação sobre os movimentos migratórios do Brasil. Por isso, no próprio censo, nós temos perguntas, primeiro, sobre o local de nascimento e o local de residência. E o tempo, há quanto tempo essa pessoa reside no município onde ela está e de onde ela veio. Então, eu estou olhando a pessoa onde ela reside hoje e de onde ela veio por um determinado período de tempo. Por aqui, os demógrafos fazem uso dessas informações até para medirem a origem e o destino da população que circula dentro do território nacional. No questionário do censo de 2010, além das questões relativas ao movimento migratório interno, nós incluímos pela primeira vez perguntas para identificarmos brasileiros que residiam no país e que emigraram para o exterior nos últimos meses. E como vamos fazer isso se houve a emigração? Isso será contabilizado naqueles domicílios onde pelo menos uma pessoa daquela família continuou no domicílio e, portanto, ele vai dar informação sobre aqueles que emigraram para o exterior. Hoje, no Brasil, para estudar a componente migratória da nossa realidade, nós temos que estudar a migração interna, a imigração do exterior para o Brasil, mas também começar a medir quantos brasileiros se retiraram do país e foram residir no exterior. Eduardo, o que a gente estava falando sobre a questão previdenciária, né, no futuro, mas eu queria falar uma coisa mais próxima, que o Brasil está vivendo agora o chamado bônus demográfico. Eu queria que você explicasse um pouco o que é isso e o que isso significa para a economia do país. Bom, bônus demográfico, do ponto de vista estatístico demográfico, é uma relação entre a população economicamente ativa e a não economicamente ativa. Quem são os não economicamente ativos? As crianças e os idosos. Esse contingente vai ter que ser sustentado por aqueles que estão em condições de trabalhar. Quando nós falamos em bônus demográfico, nós estamos olhando uma sociedade onde a população economicamente ativa é superior quantitativamente àquela não ativa. Agora, demograficamente, economicamente, eu tenho que olhar as condições econômicas de cada um dos países para verificar se, quando ocorre o bônus demográfico, é também um momento histórico em que a economia está gerando condições para absorver essa parcela da população no mercado de trabalho. Caso contrário, eu tenho uma parcela da população economicamente ativa que se encontra desempregada, então ela não tem condições de contribuir para esse bônus. Quer dizer, demograficamente é uma situação ótima, vamos dizer assim, para promover crescimento econômico. Demograficamente, esse é o ótimo demográfico. Agora eu tenho que combiná-lo com um ótimo econômico nas condições em que isso vai estar ocorrendo. Quando esses dois elementos combinam, ocorrem no mesmo período de tempo, isso é um potencial ainda maior para o desenvolvimento de uma determinada economia. Isso é uma geração que dura? Isso depende do padrão reprodutivo de uma população. Eu posso ter um bônus demográfico num contexto em que a estrutura etária continua evoluindo progressivamente, ou esse mesmo bônus demográfico na realidade brasileira, onde a gente vê o aumento da longevidade, portanto, o contingente de população envelhecendo, somado com aquele que ainda é criança, se superar a população economicamente ativa, você começa a ter, então, um gasto adicional. Qual é o gasto adicional? Essa parcela da população vai ter que sustentar aquela que hoje depende dos recursos ou previdenciários ou o apoio à criança e à adolescência. No caso brasileiro, como eu mencionei antes, para além desse fenômeno demográfico, eu tenho que estudar melhor as condições de formalidade e informalidade do nosso mercado de trabalho. Porque mesmo que vivamos um período de bônus demográfico, se uma parte da população economicamente ativa ela se encontra na formalidade, ela não está contribuindo para nenhum regime de previdência, nem para sustentar aqueles que hoje dependem dela, e muito menos no futuro, onde ela própria não criou o fundo para ela própria se manter. Consequentemente, ela vai representar um ônus hoje, porque não financia
os que precisam. E que, no futuro, ela própria não criou um fundo previdenciário para si mesma. Por isso, o bônus demográfico tem que ser analisado junto com a estrutura do mercado de trabalho. Doutor Eduardo. Só uma coisinha rápida. É mais uma curiosidade. Na verdade, essa é uma pesquisa domiciliar, né? Isso. Como é que vocês fazem para contabilizar a população de moradores de rua, por exemplo? Bom, morador de rua, a gente tem que dividi-lo em 3 categorias. Aquela parcela da população que é moradora de rua e está nessa situação por absoluta incapacidade de financiar, por exemplo, despesas de deslocamento para sua casa diária. Então, eu tenho um contingente grande de pessoas que trabalham durante a semana, por exemplo, no centro da cidade, e só voltam para sua casa no final da semana. Ela, de fato... você faz a entrevista na casa onde a pessoa não vai. Exatamente. No caso da pessoa que realmente não tem uma moradia. No caso de pessoas que não têm uma moradia fixa, como essa que eu mencionei, eu ainda tenho 2 categorias. Aqueles que, embora eu não tenha residência, eles vivam sempre no mesmo local, pode ser debaixo de uma marquise, debaixo de uma ponte ou num lugar totalmente improvisado. Então, para esse grupamento, eu ainda posso fazer a medição. E tem a terceira... Esses, no caso, são realmente entrevistados. E que aí eu meço como domicílio improvisado. Tá? Agora, o terceiro grupamento é muito mais difícil, que é exatamente aqueles que, além de não terem um domicílio, eles sequer têm um local fixo de residência ou de moradia, onde fica habitualmente. São nômades. Então, por serem um comportamento muito nômade, é muito mais difícil fazer esse tipo de levantamento. Aí, no caso, vocês fazem uma estimativa, assim, ou descartam informação? Como é que vocês fazem? Na verdade, é a observação. Aqueles que são observados, eles, de fato, são contados. Sabemos que podemos deixar de lado uma parcela por não terem sido encontradas. Por isso mesmo com a Secretaria de Direitos Humanos, o IBGE está trabalhando para, a partir do próximo ano, fazer um levantamento específico sobre essa população, que vamos chamar a população de rua, em municípios de grande dimensão. E depois aumentar a cobertura dessa pesquisa. Isso mas não esse ano. Também com as pessoas que moram fora do Brasil, não acontece? Porque parece que vocês vão agora medir também a população estrangeira e tem um problema dos imigrantes ilegais, né? Como é que... Não, imigrante ilegal do ponto de vista da legislação, se o cidadão tem ou não um documento que o autoriza a viver no país. Mas como o que nós medimos é a população que reside habitualmente no território e que na data de 1º de agosto residia no país. Se na data de 1º de agosto ele residia no país, seja a sua porta de entrada no país, legal ou ilegal, o IBGE não leva isso em consideração. Nós vamos medir quem está vivendo no país. Agora, se você é uma imigrante, vamos chamar ilegal, e que vem aqui temporariamente e retorna para o seu país, se você vem e volta, por exemplo, atravessa a fronteira para fazer um trabalho esporádico ou para fazer compra e retorna, você não vai ser considerada como habitante desse país. Você vai ser considerada no seu país de origem. Para ser considerada imigrante no país, é preciso que a sua residência habitual no 1º dia de agosto tenha sido no Brasil. Não interessa se você entrou no país por meios legais ou ilegais. Da mesma maneira, do brasileiro que emigra para o exterior. Esse brasileiro que emigrou para o exterior e tem algum familiar no domicílio residindo, esse familiar do domicílio vai dar informação de quantas pessoas daquela casa emigraram para o exterior e para onde foram. Ou seja, para que país ela foi. Ponto final. Não vamos perguntar se lá ela é legal ou ela é ilegal. Isso não é uma pergunta que consta do questionário do IBGE. Doutor Eduardo, a Eliana Prado, de São Paulo, quer saber. O recenseador passou na casa dela, mas só perguntou, não perguntou na realidade o nível real de escolaridade dos membros da família dela, só perguntou se eles sabiam ler e escrever. Ela quer saber como, que só com essas perguntas no questionário, vai se poder analisar o nível de escolaridade do brasileiro. Veja só, nós temos 2 questionários, o questionário simples e o questionário completo. O questionário simples, em São Paulo, a cada 100 habitantes, esse questionário vai ser respondido por 95. E no questionário simples, a distinção é sabe ler e escrever, sim ou não. Ponto. O questionário completo,
que é respondido por uma amostra de 5% dos domicílios, aí é uma pergunta exaustiva. Se sabe ler e escrever, para cada morador daquele domicílio, por idade, se frequenta ou frequentou creche, ensino fundamental, ensino médio, universidade, pós-graduação, mestrado e doutorado. Para uma amostra de 7 milhões de domicílios, nós vamos ter um detalhamento da escolaridade de toda a população. Não é preciso, usando as técnicas estatísticas bem modernas e avançadas que nós temos hoje no mundo inteiro e no próprio IBGE, não é necessário fazer essa pergunta para todos os habitantes para eu ter um nível de escolaridade da população. Essa amostra permite, então, que se saiba. Essa amostra, com 7 milhões de domicílios, é mais do que suficiente para permitir a calcular a escolaridade. Até porque, em município pequeno, essa amostra é de 50%. Para cada 2, um responde o questionário completo. Em município grande como São Paulo, para cada 100,